A galáxia inteira assistiu à derrota do Império Zarkan. 2 vezes. Primeiro, quando a humanidade revelou a frota Odisseia. Depois, quando a segunda armada Zarkan foi destruída diante dos olhos de centenas de civilizações. Por toda a Via Láctea, a notícia se espalhava mais rápido que qualquer nave. A Terra havia resistido. A Terra havia vencido. A Terra havia sobrevivido. Mas, enquanto bilhões de humanos comemoravam, em regiões do espaço que nenhum terráqueo sequer sabia existir, algo muito diferente estava acontecendo. O medo estava se espalhando. Não medo dos Zarka, medo da humanidade. Em uma estação colossal localizada entre estrelas mortas, representantes de centenas de civilizações ocupavam seus assentos. A estrutura era tão antiga que sua verdadeira idade havia sido esquecida. Era conhecida apenas por um nome: o Conselho Galáctico. Por mais de 10 mil anos, aquela instituição havia supervisionado a ordem interestelar. Governos surgiam, impérios desapareciam, espécies inteiras alcançavam as estrelas e depois desapareciam nos registros da história. Mas o Conselho permanecia, imutável, intocável, permanente. Para a maioria dos mundos, ele era o guardião da paz. Para seus membros mais antigos, porém, era algo diferente. Era um mecanismo de contenção, uma máquina construída para impedir que a galáxia voltasse a experimentar os horrores de uma era esquecida. No centro da gigantesca câmara política, um holograma azul girava lentamente. A Terra, pequena, frágil, jovem e assustadora. Uma voz ecoou pelo salão. Confirmamos a destruição completa da segunda armada Zarkan. Silêncio. Outra voz surgiu. Confirmamos a existência operacional do motor de Horizonte. Mais silêncio. Então veio a terceira declaração. Aquela que fez até mesmo os membros mais antigos trocarem olhares preocupados. Confirmamos a existência da Rede Horizonte. Os murmúrios começaram imediatamente. A maioria dos humanos sequer compreendia o verdadeiro significado daquela tecnologia. Para eles, era apenas um sistema de transporte. Uma forma de conectar colônias. Uma ferramenta de sobrevivência. Mas os conselheiros sabiam. A Rede Horizonte permitia algo que nenhuma civilização deveria possuir. Mobilidade absoluta. Velocidade estratégica. Capacidade de reagir a ameaças em uma escala impossível para os padrões galácticos. Ao longo de milênios, impérios haviam sido controlados justamente pela distância, pela lentidão, pelos limites naturais do espaço. A humanidade estava eliminando esses limites, e isso aterrorizava o Conselho. Um dos representantes ergueu-se. Seu povo existia havia mais de 7 mil anos. Os humanos alcançaram em menos de 2 séculos aquilo que levou milênios para outras espécies. Outro respondeu: eles fizeram isso durante uma guerra. Um terceiro acrescentou: e continuam acelerando. Ninguém contestou, porque os números eram incontestáveis. A produção industrial da Terra havia aumentado de forma explosiva. Novas colônias surgiam a cada ano. Centros científicos apareciam em sistemas recém-descobertos. Frotas inteiras eram construídas em velocidades consideradas impossíveis. A humanidade não estava apenas crescendo, estava crescendo rápido demais. Enquanto isso, a milhares de anos-luz dali, a almirante Helena Duarte observava a curvatura iluminada da Terra através da ampla janela da Odisseia Prime. O planeta brilhava, cidades celebravam, monumentos exibiam projeções holográficas. As pessoas acreditavam que finalmente estavam seguras. Mas Helena não conseguia compartilhar daquele sentimento. Nos últimos dias, relatórios estranhos haviam chegado de todas as regiões exploradas. Observadores desconhecidos, sondas não identificadas, transmissões silenciosas, naves que apareciam por minutos e desapareciam sem deixar rastros. Era como se toda a galáxia tivesse voltado seus olhos para a humanidade ao mesmo tempo. Atrás dela, a porta se abriu. Zarkan entrou. O antigo conquistador parecia diferente, menos arrogante, mais cansado, mais humano do que Helena gostaria de admitir. Ele se aproximou da janela, observou a Terra e perguntou: vocês realmente acreditam que venceram? Helena permaneceu imóvel. Você está dizendo que não vencemos? Zarkan demorou alguns segundos. Vocês derrotaram um império. Então apontou para as estrelas, mas chamaram a atenção dos verdadeiros jogadores. Antes que pudesse explicar, os alarmes começaram. Primeiro na Odisseia Prime, depois em Marte, depois em todas as colônias humanas. Milhares de operadores correram para seus terminais. Sensores de longo alcance haviam detectado algo impossível. Centenas de assinaturas de dobra surgindo simultaneamente. 1, 10, 50, 200, 500. Frotas inteiras apareciam nas fronteiras externas do sistema solar. Nenhuma disparou. Nenhuma avançou. Nenhuma atacou. Elas apenas observavam, como juízes chegando antes da sentença. Minutos depois, a transmissão chegou. Uma mensagem única, direta, fria. Em nome do Conselho Galáctico, exigimos comunicação imediata com a liderança da Terra. A reunião foi organizada poucas horas depois. Bilhões acompanharam a transmissão. Talvez tenha sido o encontro diplomático mais importante da história humana.
Quando os representantes terrestres entraram na câmara holográfica, encontraram algo impressionante. Espécies de formas inimagináveis. Civilizações que já dominavam estrelas quando os primeiros ancestrais humanos ainda descobriam o fogo. Governantes cujos impérios abrangiam milhares de sistemas. E todos observavam a Terra, não com respeito, não com admiração, mas com cautela, como quem observa algo imprevisível. O porta-voz do conselho falou primeiro. Humanidade, vocês desenvolveram tecnologia proibida. Helena respondeu imediatamente. Proibida por quem? A pergunta gerou desconforto. O conselho não estava acostumado a ser questionado. O holograma mudou. Motor de horizonte. Nova imagem. Rede horizonte. Outra. Capacidade de mobilização interestelar irrestrita. Outra. Produção militar não supervisionada. A cada nova projeção ficava evidente que aquela reunião não era uma negociação. Era um julgamento. Helena respirou fundo. Nós construímos tudo isso para sobreviver. Toda espécie diz isso. A resposta veio instantaneamente. Então surgiu o ultimato. 30 dias. 30 dias para entregar todos os projetos relacionados ao motor de horizonte. 30 dias para desativar a rede horizonte. 30 dias para reduzir a frota Odisseia. 30 dias para aceitar supervisão permanente do Conselho. Caso contrário, sanções, bloqueios, isolamento e, se necessário, intervenção militar. A transmissão terminou e a Terra mergulhou no caos político. Governos se dividiram. Empresas interestelares pressionavam por um acordo. Militares exigiam resistência. Milhões marchavam nas ruas. Milhões defendiam rendição. Pela primeira vez desde a invasão Zarkan, a humanidade estava lutando contra si mesma. Enquanto isso, Helena começou a investigar algo que a incomodava. Quanto mais estudava os registros históricos do Conselho, mais perguntas surgiam. Civilizações desaparecidas, arquivos incompletos, referências apagadas, regiões inteiras da galáxia sem documentação. Era como se alguém tivesse removido partes inteiras da história. Na véspera do prazo final, ela encontrou Zarkan analisando exatamente os mesmos arquivos. Você sabe alguma coisa? Ele permaneceu em silêncio. Você conhece o Conselho? Ainda silêncio. Então ele respondeu. Mais do que gostaria. Helena aproximou-se. É? Zarkan finalmente a encarou. O Conselho não foi criado para proteger a galáxia. Aquelas palavras atingiram Helena como um impacto físico. Então pra quê? O antigo imperador demorou para responder, como se tivesse medo da própria resposta. Para esconder algo. O silêncio tomou conta da sala. Pense, Helena. 10 mil anos de paz relativa. 10 mil anos sem expansão tecnológica significativa. 10 mil anos de civilizações estagnadas. Ele apontou para os arquivos. Eles chamam isso de equilíbrio. A voz tornou-se mais baixa. Eu chamo de contenção. No 30º dia, a humanidade enviou sua resposta. A galáxia inteira aguardava. Planetas, impérios, repúblicas, alianças, até mesmo antigos inimigos observavam. Helena apareceu diante das câmeras. Sua expressão era firme. A humanidade não deseja guerra. A humanidade não deseja domínio. Mas a humanidade não abrirá mão do direito de decidir seu próprio destino. O silêncio atravessou milhares de sistemas. A resposta estava dada. O Conselho analisou a declaração e recusou. Horas depois, enormes frotas começaram a se mover, mas não em direção à Terra. Isso era o mais estranho. Elas se espalhavam pela galáxia, tomavam posições estratégicas, bloqueavam corredores estelares, protegiam regiões específicas, como peças sendo posicionadas antes de uma partida gigantesca. Foi então que os sensores humanos detectaram algo ainda mais perturbador, muito além das fronteiras conhecidas, muito além dos territórios Arcan, muito além das zonas controladas pelo Conselho. Algo estava se movendo. Algo colossal, antigo, imenso. As leituras eram incompreensíveis. Estruturas maiores que luas. Assinaturas energéticas impossíveis. Movimentos calculados. Como se uma inteligência adormecida estivesse despertando lentamente. Nas horas seguintes, observatórios de dezenas de mundos registraram o mesmo fenômeno. Objetos gigantescos aparecendo na escuridão profunda. Sempre distantes. Sempre observando. Nunca se aproximando. Como sentinelas despertando após milênios. Naquela mesma noite, Helena recebeu uma transmissão criptografada. Nenhuma identificação, nenhuma origem, nenhuma assinatura. Apenas texto, uma frase. O Conselho não teme o que vocês são hoje. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Continuou lendo. Eles temem o que vocês se tornarão. Mas havia mais. Muito mais. Uma segunda linha apareceu. Uma linha que não existia nos registros originais. Uma linha que fez o sangue de Helena gelar. Porque vocês não são a primeira humanidade. O coração dela acelerou. Impossível. A mensagem continuou. Houve outra. Outra pausa. Ela existiu antes da história. Novos arquivos surgiram na tela. Mapas. Coordenadas. Registros apagados. Evidências de uma civilização desaparecida. Uma civilização humana. Muito mais antiga do que deveria ser possível.
muito mais avançada do que qualquer coisa já construída na Terra. Helena permaneceu imóvel, sem conseguir respirar, sem conseguir desviar o olhar. Enquanto isso, em algum lugar além das fronteiras do espaço conhecido, algo gigantesco abriu os olhos. Algo que observava a galáxia havia incontáveis eras. Algo que testemunhara o nascimento e a queda de impérios inteiros. Algo que conhecia a verdade sobre o Conselho. Algo que conhecia a verdade sobre a humanidade. E que agora havia decidido voltar. Naquele instante, Helena compreendeu algo aterrador. A crise com o Conselho nunca foi o verdadeiro problema. A guerra contra os Arca nunca foi o verdadeiro problema. Nem mesmo a luta pelo futuro da Terra era o verdadeiro problema. Tudo aquilo havia sido apenas o começo. Porque pela primeira vez em milhares de anos, os segredos enterrados nas profundezas da galáxia estavam retornando à superfície. E quando a verdade finalmente emergisse, não seriam apenas impérios que cairiam. Toda a ordem galáctica seria colocada em julgamento. Porque pela primeira vez em milhares de anos, os segredos enterrados nas profundezas da galáxia estavam retornando à superfície. E entre todos eles, havia um que aterrorizava o próprio Conselho. A prova de que a humanidade já havia chegado às estrelas antes e desaparecido, sem deixar sobreviventes, sem deixar explicações, sem deixar memória até agora.